Olá pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nesta aula nós estaremos falando do sistema genital, agora enfocando aí a questão do ciclo ovariano, os métodos contraceptivos e falaremos alguma coisinha sobre gametogênese, beleza? Aguenta lá que a gente já volta! Então, gente, olha só, falaremos inicialmente então do ciclo ovariano, ou popularmente o chamado ciclo menstrual, né? De tanto em tanto tempo a mulher entra no processo de menstruação e aí tem toda aquela alteração hormonal, alteração de humor, né? Que nós homens às vezes não compreendemos um pouco o que está acontecendo. Mas vamos tentar dar uma explicada aí com relação a esse processo. Então, primeiramente aí, só para falar num termo que às vezes não é muito conhecido, pelo menos no meio masculino aí, que é a tal da menarca. A menarca é a primeira menstruação, tá? Então, coincidindo lá com o início dos ciclos ovarianos lá na menina, né? No final você vai ter o processo de menstruação, então a primeira menstruação é a tal da menarca. Menopausa não é sinônimo de última menstruação. Menopausa envolve outros eventos, envolve variações hormonais, variações que vão aí também dar toda essa alteração de humor, de temperatura corporal, dá uma série de situações aí na mulher e entre esses eventos acontecerá a última menstruação, ok? Para nós falarmos neste ciclo ovariano, tá? Que vamos considerar uma mulher tendo aí a sua menarca aí com 10 anos de idade e entrando lá no processo de menopausa, né? A última menstruação com seus 50 anos de vida. Então vamos imaginar 40 anos de vida fértil, tá? 40 anos de vida onde ela estaria liberando óvulos passíveis de fecundação, ok? 40 anos. Esta mulher que nós trabalharemos agora de 40 anos de vida fértil, a cada 28 dias ela tem o processo de menstruação. A cada 28 dias ela menstrua, tá? Então, professor, mas menstruação é o período fértil? Não. Menstruação é o final de um ciclo anterior e o início de outro. Tá? Então, é o final de um e o início de outro. E no meio desses dois aí, início agora de um e o final do mesmo, nós vamos ter o período de ovulação, tá? Que é o período que aconteceria a liberação do ovócito secundário, tá? Caso aconteça lá o processo de fecundação, ele se tornaria óvulo e aí fecundação, e aí vai a história adiante aí. Mas então a cada 28 dias, tá? Esta mulher aqui é a mulher do vestibular, é a mulher do exercício, tá? Você que vai para a área da medicina, enfermagem, farmácia, você vai ver que na vida real isso é variável, tá? Tem mulher que menstrua a cada 29, tem mulher que menstrua às vezes com 26. Cara, isso é muito variável, tá? Entre as mulheres aí. Agora, a mulher dos exercícios, tá? A mulher do exercício que você vai trabalhar aí depois na sua apostila fazendo os exercícios, é uma mulher que tem um ciclo de 28 dias e esse ciclo não se altera, tá? Por que eu falo que não se altera? Porque na vida real, se a mulher lá, se incomodou, teve lá insônia, alguma coisa alterou, ficou estressada por algum motivo, isso já é, tá? Uma possibilidade de adiantar a ovulação, atrasar a ovulação, adiantar a menstruação, atrasar a menstruação. Cara, é uma série de eventos aí que acontece no universo feminino. Tá? Então essa mulher aqui de 28 dias é a mulher do exercício.
Essa mulher do exercício não tem menopausa, ela não tem TPM, tá? Essa mulher do exercício não tem tensão pré-menstrual. Essa mulher aqui tá tudo de boa, tá? Nunca atrasa ovulação, nunca atrasa menstruação, porque se atrasar a menstruação nesta mulher aqui do exercício, essa mulher aqui que nós vamos explicar, significa que ela está grávida, ok? Então nós vamos trabalhar esse tipo de informação aqui. Eu coloquei nessa tela para você os 4 hormônios em sequência, tá? Em sequência, como são liberados durante o ciclo. Então, a mulher vai ter a liberação primeiro do FSH, que é um hormônio da hipófise, depois tem o estrógeno, que é um hormônio liberado pelo ovário, depois o luteinizante, novamente hipófise, e a progesterona, tá? Juntamente com o estrogênio que vai trabalhar aqui. Tudo aquilo que eu vou falar, tá? Na próxima tela está aqui, ó, tá? Então esses 4 itens aqui, os 4 hormônios, está falando o que eles vão fazer durante o ciclo. Eu vou mostrar para você como acontece no ciclo. Legal? Então, olha lá. Pra gente começar o ciclo, tá? Pra gente começar falando nesse ciclo, nós vamos começar com aquela mulher, tá? De um ciclo de 28 dias entrando no processo de menstruação. Então vamos olhar aqui embaixo, nessa última, na letra E aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o processo de menstruação. O que é a menstruação? É arrancar o endométrio. Lembra que o endométrio era uma camada de células e vasos sanguíneos, tá? Renovável, tá? A cada ciclo, né? Que reveste, então, internamente o útero ali. Então, isto é endométrio. Então vamos considerar aqui, ó, que essa mulher, ela fique menstruada aí em torno de 3 a 5 dias, tá? Professor, mas eu fico menstruada há mais tempo ou menos tempo? Ei, você não é a mulher do livro. É a mulher do livro que eu estou falando, de 3 a 5 dias. Legal? Então, esta mulher, ela está menstruando. Agora, olha lá para cima nessas curvas aqui, ó, tá? Percebe que todos os hormônios, os 2 hormônios da hipófise e os 2 hormônios ovarianos estão com seus níveis bem lá embaixo. É o início do ciclo. Vamos começar tudo de novo. Percebe aqui na letra C que o folículo ovariano, ele está bem pequenininho. Ele está bem aqui ainda imaturo, ele ainda não cresceu. Tudo começa bem baixinho. A mulher menstruando e todos os hormônios baixinhos. Agora, presta atenção. Primeiro hormônio que começa a levantar no sangue é esse hormônio aqui, ó, dessa linha roxa aqui, ó. É o hormônio chamado de FSH. É o hormônio folículo estimulante. É o hormônio que faz com que os folículos cresçam, tá? Então, essas mulheres agora vão fazer com que esses folículos cresçam. Esse hormônio vai fazer com que as mulheres tenham seus folículos aumentando de tamanho. Ok? E ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Agora percebe, à medida que ele aumenta, as células que estão ao redor do ovócito, que está lá dentro, ó, as células que estão ao redor do ovócito começam a secretar o estrogênio, o estradiol no sangue. Então percebe, não tem estradiol, tá vendo? Quando começa a ter a elevação do FSH, começa a ter a produção de estrogênio, e esse estrogênio, ok, vai atuar no organismo feminino de que maneira? Fazendo com que haja a formação de um novo endométrio. Olha lá, o endométrio começou a aparecer de novo. Legal? Ele foi arrancado, não foi utilizado, e agora ele começa a ser produzido de novo. Então, olha lá, começou a aumentar de novo. Percebe aqui que nessa outra linha roxinha aqui, ó, esse azul mais escuro aqui, o nível de progesterona está completamente zerado, tá? Então percebe, o folículo foi crescendo, crescendo, crescendo por ação do FSH. Então o hormônio da hipófise atua nos ovários, tá? Enquanto isso, os ovários começam a produzir o estrogênio. O que o estrogênio faz? Amadurece um novo endométrio, vai fazer com que haja um novo endométrio e, é claro, mantém as características sexuais femininas, tá?
o papel do estrogênio. Então vamos lá, vai aumentando estrogênio, 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 estrogênio. Por quê? Porque vai aumentando o tamanho do folículo. Quando chegar ali por volta do 13º para o 14º dia, percebe um hormônio que não tem nada no sangue, mas aqui do 13º para o 14º dia, acontece um pico desse hormônio, que é um outro hormônio da hipófise chamado de LH, que é o hormônio luteinizante ou luteotrófico. É o hormônio da ovulação. É o hormônio que estimulará o organismo a liberar o óvulo. Então vamos lá. Trabalhamos com 3 hormônios até agora. Olha a sequência. O FSH amadureceu o óvulo. O óvulo começou a produzir o estrógeno e o estrógeno preparou o endométrio. Quando tiver uma grande quantidade de estrógeno, o estrógeno vai lá na hipófise e avisa a hipófise: ei, lá embaixo o óvulo está maduro, o endométrio está pronto, pode soltar o óvulo. Então existe o pico de LH. Pá! Soltou, liberou o óvulo. Agora, percebe que o nível de LH cai de novo, tá? Por quê? Porque eu quero que essa mulher tenha um período de liberação de óvulo, um período para que ela possa ter uma possível fecundação e eventual gestação. É um período só. Então a mulher, olhando aqui, ela não tem óvulo disponível qualquer dia desse ciclo de 28. É um período que ela tem. E alguns livros dizem aí que esse óvulo tem de 12 até 36 horas, até um dia e meio de validade. Tá? Então ele foi liberado, tá? Então aí até um dia e meio ele tem validade e ele pode ser fecundado. Passou daí, no livro diz que não pode mais, tá? No livro diz que não pode mais, o óvulo perdeu a validade, esse óvulo vai ser jogado fora. Legal. Então o óvulo foi liberado, ok? O que sobrou dessa casquinha aqui, ó, tá vendo essa casquinha? Tá? Essas células foliculares aqui agora passam por um processo chamado de apoptose, uma morte celular programada, e basicamente agora se torna o chamado corpo lúteo, tá? E esse corpo lúteo agora, com ação também hormonal, continua a produzir o estrogênio, mas agora começa a produzir a progesterona. Tá? Então percebe que progesterona só tem depois da... Opa, mudei aqui. Só tem depois da ovulação. Então percebe que o nível de progesterona aumentou. O que está acontecendo aqui? O endométrio está se tornando cada vez mais espesso, ok? Se preparando para uma eventual nidação, tá? Agora aqui que eu preciso que você dê uma olhada bem legal aqui. Existem 2 situações, tá? Que nós vamos entender, tá? Numa mulher de um ciclo de 28 dias. E essa data eu preciso que você grave. 21º, 21. Dia 21. O que acontece? Vamos falar na primeira situação. Teve fecundação, o espermatozoide foi lá no 14º dia, encontrou o óvulozinho lá na tuba uterina, fecundou, formou o zigoto e veio. Esse zigoto, que agora vai chegar aqui no endométrio na forma de um embrião já, né? Ele leva, na realidade, de 4 a 6 dias, para chegar até o endométrio, de 4 a 6 dias. Então você imagina aqui, ó, 14º dia fecundou, então no 15º joga aí, 14º, tá? 14º. Joga mais 6 dias aí. Suponha que ele resolveu chegar em 6 dias. Dia 20, tá? Dia 20, esse embriãozinho, esse blastocisto, né? A blástula, né? Vai chegar ali para se implantar. Então, o que acontece? Se deu certo, teve fecundação, tá? Teve fecundação. Teve a implantação, no 21º dia, tá? O organismo vai entender, opa, tem alguma coisa implantada, tá? Tem alguma coisa implantada. Então, se tem alguma coisa implantada, eu quero que você olhe que essa curva aqui de progesterona que vai
diminuir, tá? Se teve alguma coisa implantada, quer dizer, fecundou e nidou, o que acontece com essa curva de progesterona? Ela vai se manter elevada. Ela não vai cair, ela vai se manter elevada. Se ela vai se manter elevada, o endométrio vai permanecer. Porque o endométrio, ele só acontece, a descamação dele, ele só, vamos falar assim, a mulher só menstrua quando o nível de progesterona cai no sangue. Mas agora, ela está grávida, tá? Ela está num processo de início de gestação ali, se tudo se mantiver certinho. Então, o nível de progesterona se mantém elevado. O corpo lúteo, ele não atrofia inicialmente, ele permanece ali durante um tempo, tá? Mas a mulher, teoricamente, não vai menstruar. Por quê? Porque ela está grávida, tá? Os exercícios falam isso. Então, se no 28º dia a mulher não entrar em processo de menstruação, significa o quê? Que ela está grávida, tá? Tá grávida. Agora, se esse óvulo foi liberado, não foi utilizado, não foi fecundado, o organismo vai perceber ali no 21º dia, que não teve nada implantado. Então, se não teve nada implantado, este endométrio não é mais necessário. Então, dá para jogar fora. Percebe agora que os níveis de progesterona, os níveis de estradiol começam a cair. E aí, olha só, acontece a degeneração do corpo lúteo. O LH e o FSH já estão baixos, tá? Mas agora, a degeneração do corpo lúteo causa a queda de estrogênio e progesterona, consequentemente, vai vir a menstruação. Então, é a segunda situação. Não teve fecundação, não teve implantação, 21º dia, 7 dias para cair esse nível de hormônio no sangue e, consequentemente, vir a menstruação. Professor, o anticoncepcional tem 21 comprimidos, descansa 7. Tem alguma coisa a ver com isso? É claro que tem, meu querido. Olha só, 21 dias. Lembra qual é o dia que a gente tem que ir aqui? O 21º dia que o corpo entende? Então, só que nesse caso, tá? Nesse caso, a mulher, tá? Tomando anticoncepcional desde o primeiro dia de menstruação, aqui, ó, esses níveis de estrógeno e progesterona, eles não começam aqui de baixo, eles já começam aqui de cima, tá? Eles já começam elevado e vão se manter constantes até o 21º dia. Como é que o anticoncepcional hormonal ele funciona? Ele é derivado de estradiol e progesterona, ok? Que quando a mulher toma isso desde o começo, tá? Por feedback negativo, ok? O FSH e o LH deixam de ser liberados. Portanto, estrogênio e progesterona elevado no primeiro dia, não tem FSH. Se não tem FSH, não amadurece um novo óvulo. Se não tem LH, não tem ovulação. Mas desde que, durante esses 21 dias, tá? Depende, 21, 22, depende da cartela que a menina está tomando ali, mas vou botar o básico, 21, 7 dias de descanso. Durante 21 dias, tem que ser tomado esse medicamento na mesma hora, não pode ter muito intervalo de tempo. Para quê? Para manter o pico, né? Para manter, na realidade, a curva de concentração no sangue. E assim, não deixar o folículo amadurecer, nem o óvulo, né? Muito ser liberado aí, nem ser liberado aí, ok? Agora, por que descansar de 7 dias? Porque é o período onde o nível de estrógeno e a progesterona vão cair, como se fosse um ciclo normal. 21 dias o corpo entende, opa, não teve fecundação, não teve nidação, então está na hora de liberar o endométrio antigo aí. Então em 7 dias cai o endométrio aí. Então quer dizer, o que o anticoncepcional hormonal faz? Ele só mimetiza, ele mimetiza os hormônios femininos, né? O estrogênio e a progesterona, ele é semelhante a eles ali, e não deixa, por feedback negativo, liberar o FSH nem o LH. Portanto, a mulher não amadurece óvulo e não ovula. Por isso que funciona, desde que tomado de maneira regular. Ok? Botei aqui para você os mais conhecidos, os métodos anticoncepcionais, onde nós temos métodos chamados naturais,
a tabelinha, que é a mulher conhecer esse ciclo ovariano dela muito bem, tá? Para saber qual seria o dia que ela estaria ovulando, né? Então as mudanças corporais, toda a parte de secreção vaginal mudando, a temperatura variando, a mulher sabe quando ela está ovulando. Então, se a mulher está usando o método natural da tabelinha para não engravidar, ela tem que evitar a relação sexual nesse período. Ou, pelo menos, usar aí um preservativo, alguma coisa, para impedir entrada de espermatozoide. Tá? Esse é o método normal para evitar. Agora, se ela quer engravidar, então ela vai ter que dar uma caprichada perto ali do período de ovulação dela, ok? Coito interrompido é o homem interromper o ato sexual antes da ejaculação, né, para evitar o contato do espermatozoide, que o espermatozoide seja depositado na vagina. Não é nada aconselhável isso. O muco cervical é a mulher perceber a variação dessa secreção vaginal que vai ter a sua modificação próximo da ovulação, tá? A mulher vai perceber como se fosse uma espécie de uma clara de ovo, tá clarinha ali. Só que ela não é muito legal porque a mulher pode estar no meio de um quadro infeccioso e ela confundir essa secreção, né, por causa da infecção, tá, com a secreção com o muco cervical. Então ela pode confundir as duas, achar que está ovulando, mas na realidade não estava ovulando, e aí quando ela vai lá faz bobiça, aí é lá que o dia que ela estava ovulando, e aí engravida, mas eu usei. Mas, então, é por isso que é desaconselhável. A temperatura basal é a mulher perceber a temperatura corporal, né? Todos os dias pela manhã, então ela vai aferir a sua temperatura corporal e ela vai perceber que no dia da ovulação a temperatura aumenta. Tá? A mulher vai se sentir mais caliente, né? Então ela vai aumentar 1 grauzinho aí na sua temperatura corporal, é o indicativo da ovulação. Mas também pode ser confundido, tá? Não pode ser confundido com a questão de um quadro infeccioso. Ah, tá lá no meio de um gripão, deu febre, tô ovulando e não é por causa da doença, tá? Então, são coisas não muito certas que vão funcionar. O método químico é o método da geleia espermicida, tá? A geleia é uma geleia mesmo, tipo uma gelatinazinha, que é utilizada juntamente com o diafragma, tá? A geleia espermicida não é usada sozinha, ela é usada juntamente com o diafragma, que já é um método de barreira, tá? Coloquei aqui os preservativos, tanto o masculino quanto o feminino, tá? Tem os dois, ok? É o método considerado de barreira e é o único de tudo que tá aí, gente, que previne HIV, HPV, tá? Que previne DST. É o único. Não adianta falar, mas eu tomo anticoncepcional, mas pega AIDS. Eu uso diafragma, mas pega o HPV, ok? Eu tenho laqueadura nas tubas uterinas, mas pega gonorreia, ok? Então, a única maneira de prevenção de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, é o preservativo. Tá? Então, a camisinha, certo? O diafragma. O diafragma é uma capinha de borracha, tá? Que a mulher coloca antes da relação sexual, tá? Em cima do útero, tá? Na abertura do útero. Então, o útero tá ali, tá? Opção, mas como é que ela dentro? Ela vai ter que pegar aquela borrachinha, vai ter que colocar os dedos lá na vagina e encaixar essa tampinha de borracha lá no útero, tá? Então ela vai fazer literalmente como se fosse tampando uma caneta. Então ela vai lá, ela coloca lá a tampinha e puf, fechou a entrada do útero. E aí a geleia espermicida ao redor, tá? Opção, mas é desconfortável? Pois é, mas é um dos métodos, você tem a noção, que as mulheres da América do Norte usam bastante, tá? Para elas é normal, ok? Então, o uso do diafragma. O problema do diafragma é que se for mal colocado, ele pode permitir a passagem do espermatozoide, tem um tempo para ser retirado logo de 4 a 5 horas depois da relação sexual, não pode tirar antes, tem que tirar só depois para garantir que a geleia espermicida mate todos os espermatozoides. Então,
dá para dar uma série de falhas aí, tá? Tem que ser trocado sempre, tá? Ele é um método que depois de usado vai ser lavado, mas em vez em quando tem que trocar, porque é uma borracha, ela vai ficando porosa e daqui a pouco passa todo mundo por lá, tá? Então, depende da sua utilização, tem que guardar depois aí. O dispositivo intrauterino, tá? O DIU, tá? Essa é uma pecinha de plástico, tá? A pecinha de plástico tem uns ganchinhos assim e tem um fiozinho de cobre ao redor dele, que segundo a lenda, o cobre ali ele vai auxiliar no processo para matar os espermatozoides. O DIU, na real, ele acaba causando um processo inflamatório dentro do útero e isso dificulta a implantação do embrião ali, tá? Existem os DIUs associados a hormônios, tá? Existem os DIUs associados a hormônios, tá? Mas é um outro mecanismo também. Mas o negócio é criar um ambiente onde o embrião não consiga se desenvolver, tá? E teoricamente o filamento de cobre mataria os espermatozoides. A vantagem é que a mulher colocando, né, é um método caro, tá? É um método caro, mas ela ficaria pelo menos 5 anos, né, com aquele objetozinho lá dentro do seu útero, né, para prevenir a questão da gravidez. Só que se mudar a posição, o DIU mudar a posição dentro, pode acabar causando gravidez. As mulheres que têm problemas com cólicas uterinas, geralmente aumenta a cólica, aumenta a questão dos sangramentos, então tem uma série de desvantagens. Mas para ter mulheres que o negócio é tão normal, tão natural, que para ela nem sabe que está com aquele negócio dentro dela lá. E vai tocando a vida, ok? Os métodos cirúrgicos, então a gente tem a laqueadura, que é cortar as tubas, tá? E a vasectomia, que é cortar o canal deferente. Então, na mulher cortou a tuba, você cortou o lugar, né? Acabou com o lugar onde o espermatozoide encontra o óvulo, então interfere diretamente na fecundação. Na vasectomia, o homem não libera o espermatozoide, ele libera o sêmen, tá? Na ejaculação. Só que o sêmen dele não tem espermatozoide. Então o método é considerado irreversível. E os métodos hormonais, tá? Os métodos hormonais, sejam eles por comprimidos, por implante, por injeções mensais, trimestrais, seja lá o que for, são hormônios. E esses hormônios aí, o que eles têm por função? Impedir liberação de FSH e LH. Tá? Impedir a liberação do FSH e o LH, então, consequentemente, impedindo que a mulher amadureça óvulos e ovule, ok? Mas dá uma olhada depois aí, rever essa aula, dá uma procurada depois na Wikipedia lá, tá? Para você ver algumas informações a mais ou em outros sites aí para você dar uma olhada, ok? Complementar essa informação. Coloquei aqui algumas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então eu botei aqui bactérias, sífilis, gonorreia, cancro mole, tracoma, tá? São doenças causadas por bactérias, tá? São passíveis de tratamento com antibióticos, tá? Botei aí algumas virais, a questão de AIDS, herpes, hepatite, pode ser transmitido via viral, via sexual, o HPV, tá? Por fungos, botei aí a candidíase, tá? Então, para todas essas doenças aí, a maneira de prevenir todas essas doenças que você tem na tela aí é preservativo, tá, gente? Algumas têm vacinas, tá? Mas, como a questão da hepatite, HPV, mas o resto, meu querido, é preservativo, camisinha, tá? Senão, é complicado. Professor, mas hoje não tem vários casos de sífilis, gonorreia nos dias de hoje? Pois é. Cara, olha só, para pegar gonorreia ou para pegar sífilis, significa o quê? Que o cara tá transando sem camisinha, tá? O casalzinho lá tá transando sem camisinha. Então, quer dizer, cara, olha o risco que está sendo corrido. Não é o fato que toma antibiótico, mata as bactérias ali que causam sífilis e gonorreia. Tá, mas e a AIDS? E a hepatite? E o HPV? Herpes, né? Então, quer dizer, e as outras doenças? Não se pega? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Muito, muito, muito cuidado. Ok? E para terminar, só para falar rapidinho da gametogênese,
Já falamos lá na nossa aula sobre meiose, né? Que geralmente a gente tem ali a trabalhar tudo o que está acontecendo aqui dentro, meiose e gametogênese. Então, olha só para lembrar que esse período germinativo aqui, ó, acontece a partir dos 7 anos de idade no menino, tá? Depois essa célula começa a crescer e todo esse processo de produção aqui mesmo de gametas, a partir aí, então, aí da puberdade, ele começa a ter esse processo acontecendo. Mas eu quero que você perceba que a partir de um espermatócito de primeira ordem, 4 espermatozoides são produzidos, tá? Lembra que na gametogênese masculina tem que produzir muito espermatozoide, ok? Aqui só para lembrar que o processo final de transformação da espermátide em espermatozoide tem um nome especial chamado de espermiogênese, que é isso aqui, ó, transformar a espermátide em espermatozoide. Ó, no período de maturação, aconteceram todas as divisões celulares, tá? De meiose. Agora, de tide para zoide, não tem mais divisão celular, existe apenas a modificação. E essa modificação, para gerar flagelo, a gente tem que ter centríolo trabalhando, tá? A gente coloca as mitocôndrias aqui dentro. Para gerar esse acrossoma aqui, a gente vai ter que ter o retículo endoplasmático rugoso trabalhando para fazer enzima, o complexo de Golgi para fazer essa tampinha ali chamado de acrossoma. Então, para que a gente possa ter toda a estrutura aqui do espermatozoide dessa maneira, tá? Lembrando que as mitocôndrias que eu, homem, você é homem, mulher aí tem, são da nossa mãe, tá? Por quê? Porque essas mitocôndrias paternas, elas não entram ali no processo de fecundação, tá? Entra somente o pronúcleo aqui do espermatozoide. As mitocôndrias não entram. Então, eu e você, tá? Independente aí, homem ou mulher aí, nós temos as mitocôndrias apenas maternas, que é o que a gente chama de herança depois mitocondrial, que a gente vai ver em uma outra aula. E aqui na ovulogênese, né, só para lembrar que a partir de um ovócito, que é isso aqui que a mulher nasce, tá? A mulher nasce, 200 mil a 400 mil, e se acontecer, né, quando ela começa a ter aqui, ó, ela tem daqui, tá no sentido horário, ó, os ovócitos vão amadurecendo, vai ter todo o processo de liberar folículo maduro e a liberação do ovócito secundário, liberou isso aqui, ó. Mas uma célula se atrofia, tá? Uma célula se atrofia, porque a gente tem uma divisão, a gente chama isso de corpúsculo ou glóbulo polar. Se o espermatozoide entrar aqui no ovócito, então a segunda meiose vai acontecer. Resultado final, a partir de um ovócito, só produz um óvulo. Na espermatogênese, a partir de um espermatócito 1, são produzidos 4 espermatozoides. Aqui é um óvulo só, tá vendo? Um ovócito primário, um óvulo apenas. E 3 glóbulos polares aí. Aqui nesse desenho você vê aqui, ó, depois da ovulação, né? Que é a ovulação, formação do corpo lúteo. E esse corpo lúteo aqui já está atrofiando, por quê? Porque não aconteceu um processo de fecundação, então a mulher está entrando já basicamente aí no período de pré-menstrual aí, né? Ela vai entrar em menstruação daqui a pouco. Ok, gente? Então, essa última parte foi só para relembrar as coisas que acontecem aí, tanto nos testículos quanto nos ovários, ok? Olha, revisa, tá? Ciclo ovariano é chato de entender mesmo, tá? Mas é tranquilo. Lembra sempre, hipófise estimula o ovário. O ovário, o hormônio do ovário estimula a hipófise que estimula o ovário. Então é hipófise ovário, FSH estradiol, LH estradiol e progesterona. Legal? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado e até a próxima aí, galera!